Olá pessoal, meu nome é Concésio e esse é o terceiro vídeo que eu gravo para falar sobre doutrinas que são ensinadas hoje em dia e o que a Bíblia diz a respeito. Eu não estou aqui representando nenhuma igreja, nem nenhuma religião. No primeiro vídeo eu falei sobre a salvação e no segundo sobre o pecado. Ainda tem dois assuntos que eu quero tratar, que são o sexo e o dízimo. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre as dificuldades da nossa vida aqui na Terra. Todos os sofrimentos e os problemas e o que vem depois. A razão é porque muitos dos nossos conceitos e opiniões são formados de acordo com o meio que nós vivemos, com a nossa cultura. E normalmente nós não vemos as coisas como Deus vê. Em Isaías 55:9 fala que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. A primeira coisa que é importante a gente lembrar, o que eu já ressaltei nos dois outros vídeos, é o conceito de Deus na Bíblia. Em 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Tudo que Ele faz em amor e por amor, mesmo que não pareça. Mesmo com todas as dificuldades e os problemas da nossa vida, nós sempre temos em mente que Deus nos amou muito e Ele nos colocou aqui para viver a vida o melhor que a gente pode, aproveitar, desfrutar, ajudar as pessoas e aprender o máximo que a gente pode. Deus não colocou a gente aqui para sofrer, maltratar, para nos torturar. Em Ezequiel 33:11 fala que Deus não tem prazer nem na morte da pessoa má. Então, uma boa comparação é quando os pais levam um filho pequeno para o seu primeiro dia de escola. Não sei se você se lembra, você já passou por isso, mas normalmente a criança não quer ir, e ela chora, ela acha aquilo uma experiência horrível. Ela é tirada do ambiente seguro da casa, onde ela está com os pais, toda tranquila, e ela é colocada numa escola, num ambiente onde ela não conhece ninguém, tem pessoas estranhas, e ela tem que passar o dia ali, aquilo é muito sofrido. E ela se sente abandonada, não entende o que acontece, e a mesma coisa com a gente. Muitas vezes a nossa vida ela é uma experiência difícil, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, mas como acontece com a criança, no final do dia os pais vão lá e buscam ela, e ela volta para o carinho e para o conforto da casa dos pais. Assim também vai ser conosco. No final da nossa vida nós vamos voltar para a nossa casa. Então, quando nós pensamos na nossa vida, mesmo que ela pareça ser uma experiência muito ruim, difícil, se você é uma pessoa que tem mais de 30, 40 anos, provavelmente você nem se lembra mais do seu primeiro dia de escola, seu primeiro dia no jardim de infância, quando você foi levado lá e foi deixado, e como que foi difícil, como você chorou. Aquela experiência ruim, ela já não te afeta mais. E quanto mais velho a gente for ficando, menos as coisas da nossa infância vão ter importância na nossa vida. E assim também vai ser com a gente depois dessa vida. Tem uma frase muito bacana que é atribuída ao C.S. Lewis, tem gente que diz que é dele, tem gente que não, mas que diz o seguinte: você não tem um espírito, você é um espírito, você tem um corpo. Então essa é que é a nossa realidade. Nós somos um espírito e o nosso espírito não vai morrer. O nosso corpo morre, mas o nosso espírito vai continuar eternamente. A gente não vai morrer. Mesmo que algumas pessoas não acreditem, muita gente não acredita no mundo espiritual, na vida depois, mas todas as pessoas que vivem nessa terra já experimentaram em algum momento esse mundo espiritual. Às vezes você entra num lugar e o ambiente está pesado, você não sabe por quê, está tudo normal, as pessoas estão lá, mas o ar está pesado, você está sentindo aquele mundo espiritual ao seu redor. Ou então aquela voz que um dia você escutou falando, cuidado, ou não faz isso. Essas coisas são todas experiências da outra dimensão. Eles dão um monte de nomes, mas é o mundo espiritual. E partindo do princípio que nós somos seres espirituais, todos nós estamos caminhando na mesma direção. Nós vamos atravessar a porta da morte um dia. Ninguém que viveu na Terra há 1000 anos está vivo até hoje. Todas as pessoas morreram, até Jesus morreu. Ele venceu a morte, mas essa é outra história. E é aí que eu quero chegar. Um dia você vai cruzar essa linha. Tem uma ilustração muito bacana do Francis Chan,
que é a corda, que ele usa uma corda para ilustrar a nossa vida. Ele entra no palco com uma corda, como se essa corda representasse a nossa vida. E essa vida, ela não acaba. Como um espírito, a nossa vida vai continuar por anos e anos, e 100 anos, e 200, e 300, e 1000 anos. E essa vida não acaba. Como um ser espiritual, a sua vida não termina. Então você imagina aquela linha, aquela corda indo embora e nunca acaba. É a sua vida. E essa corda que representa a sua vida, você tem esse pedaço aqui da corda, que é a sua vida na Terra. Isso aqui representa a sua vida na Terra. Eu até fiz umas marquinhas aqui para separar décadas. Tem 10 décadas aqui, como se você viver 100 anos. Tem gente que chega a viver 100 anos, tem gente que vive menos. Mas se você for comparar isso aqui, tá, da sua vida na Terra, com o resto da sua vida para a eternidade, que nunca vai acabar, isso aqui não tem importância. Porque o que acontece? Tem gente que morre de preocupação, vive aqui aprendendo, depois aqui estudando, aí trabalhando, está preocupado quando chegar aqui se vai ter dinheiro suficiente para poder viver esse resto. Tem gente que torra tudo, tem gente que morre de preocupação, mas ninguém está interessado nesse momento aqui da linha, quando você vai cruzar a porta da morte. E o que vai ser da sua vida depois? As pessoas vão ficar para trás, né? Como no caso da borboleta, você tem lá as lagartas. Tem uma ilustração assim, as lagartas carregando o casulo vazio, né, chorando a morte da outra lagarta. Mais acima tem a borboleta voando. É o que vai acontecer conosco. Nós vamos deixar esse corpo e nós vamos partir para a nossa vida, que não vai acabar nunca mais. E aí, você está preocupado com isso aqui. Isso, hoje são as suas preocupações. Se hoje você não se preocupa tanto com os problemas que você tinha na sua infância, com aquele brinquedo que quebrou quando você tinha 2 anos, você morreu de chorar, 3 anos de idade, com aquele colega no jardim de infância que te irritava, te maltratava, com aquela tia chata, aquele lugar estranho. Se hoje aquilo não te preocupa, não te incomoda, se você nem se lembra de muitos detalhes, o que você acha que vai te incomodar daqui a 300 anos, daqui a 400, 500, 1000 anos se passaram, e você vai estar preocupado com o quê? Com aquele boleto que você deixou de pagar, com o celular que quebrou, com aquela pessoa que te roubou a carteira, com o governo corrupto, com o seu namorado que brigou com você, sua mulher te deixou. O que vai te preocupar daqui a 1000 anos? Daqui a 2000 anos? É claro que você tem problemas, eles ainda estão aqui, eles precisam de ser resolvidos. Alguns a gente não vai conseguir resolver, mas o importante é que Deus colocou a gente aqui para aprender a lidar com esses problemas, aprender a resolver esses problemas, lidar com as pessoas. É como uma aula de matemática. Você vai lá na aula, a professora te ensina 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 3 igual a 5, 3 vezes 5 igual a 15. Aí você fala assim, nossa, entendi tudo. Aí ela fala, ok, aprendeu? Ah, aprendi. Então toma um problema para você resolver. Você fala, não quero um problema, para que um problema? Eu já aprendi. Ela fala, não, você precisa de um problema. Você tem que ter um problema para você resolver, para esse problema fixar aquilo que você aprendeu, para esse problema te ajudar a aplicar as coisas que você aprendeu. Então assim também é na nossa vida. Deus deixa a gente enfrentar os problemas para aprender, para a gente aplicar as coisas que a gente aprende. Muitas vezes é difícil, a gente tem, muitas pessoas falam das injustiças da vida. Às vezes você passou uma vida lutando contra uma doença, um câncer, perdeu pessoas queridas, ou teve problemas graves financeiros. É muito difícil, não é fácil. Mas a gente tem que ter uma mente focada no depois. Nós, como cristãos, não temos que viver com os olhos nos problemas, nós temos que ter os olhos na nossa vida depois. É difícil,
Mas mesmo que você passe muitas dificuldades nessa vida, depois Deus vai te recompensar. Igual os pais, quando pegam o filho na escola e passou o primeiro dia, está chorando, aquela coisa. Os pais chegam, pegam ele, dão carinho, e ele nem se lembra, ele fica todo feliz de estar com os pais. Deus vai nos recompensar depois. Em Mateus 7, 11 fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Em Apocalipse 21, 4 fala que Deus vai enxugar todas as lágrimas. É claro que vão ter lágrimas, a gente vai chegar lá e falar, puxa vida, eu gastei isso aqui preocupando comigo, não ajudei ninguém, não fiz nada, e agora eu vou ter essa vida toda aqui. Na hora você vai falar assim, poxa, né? Podia ter feito melhor. E eu sei que é difícil a gente pensar no que é, porque a gente não faz ideia de como vão ser as coisas depois, o que vai acontecer. Se a gente tem gente que fala, não sei como é que é o céu, não acredito, ou tem gente que acredita, mas não faz nem ideia. Na Bíblia fala o seguinte, que a realidade hoje é uma sombra das coisas que estão por vir. Fala em Hebreus 8, 5 e no 10, 1. Então, se você pensar numa sombra, tem uma sombra ali atrás, ali da janela, a sombra você não consegue ver. Por exemplo, a mão, quando você tem a sua mão, você vê a sombra da sua mão, você vê o contorno, você tem ideia do tamanho da mão, dependendo da distância, onde está a luz, mas você só tem uma ideia das coisas. Você não tem o tato, você não tem a cor, você não tem a profundidade. Então, a nossa vida aqui ela é uma sombra das coisas que vão vir, né? Imagina tudo que a gente vive hoje, quando você tem aqueles sentimentos, o vento no rosto, o calor, o frio, as comidas gostosas, a alegria, nadar, pular dentro d'água, esquiar, voar, todas as coisas que você vê e sente, que você olha, o sol, as árvores. A nossa vida é tão intensa, tão cheia de prazeres, e ela é uma sombra do que vai vir. Em Salmo 16, 11 fala que na presença de Deus tem alegria e delícias perpétuas. Então imagina, na presença de Deus, lá vai ser muito melhor. Então o que a gente vive hoje é uma sombra, lá vai ser uma vida mais intensa. Você não vai ficar numa nuvem tocando harpa, entendeu? Isso é uma ideia muito desanimadora, mas se aqui a gente tem essa vida toda, lá nós vamos ter muito mais. Depois eu posso até fazer um outro vídeo sobre esse tema. Mas quando a gente começa a pensar nisso, na vida por vir, na eternidade, nas coisas legais, o que vai ser depois, poxa, daqui a 2000 anos, aí você começa a perceber por que Jesus falou o que ele falou. Se alguém te bater numa face, vira outra, né? Perdoa o seu irmão, vezes sem conta. Se alguém tirar a sua capa, dá a túnica também. Ajunta tesouros no céu. Hoje pra gente essas coisas são irreais, porque a gente vive na realidade, a gente sente aquela coisa, né? Se alguém bate, eu quero dar uma pancada na pessoa, né? Se alguém me rouba, eu quero chamar a polícia, vamos. Mas quando você olha a sua vida depois, tudo isso que você passa hoje, não vai ter nada que vai te magoar por 1000 anos, 2000, 3000, 5000, 10.000. Esquece. Jesus vai recompensar a gente pelas coisas que a gente fez, pelas coisas que a gente passou, principalmente se a gente confiar mais nele. Porque tem muita gente que morre de preocupação. Às vezes, eu também me preocupo, cara. Às vezes a gente tem problemas que você fala assim, nossa, como que eu vou resolver, meu Deus. Então a gente fica aflito. Mas você tem que pensar o seguinte, quanto tempo isso vai durar? Quanto? 80, 90, 100, 110, 120? Acabou. Aí, a eternidade, a gente vai ter outra coisa. Você acha que daqui a 3.000 anos Jesus vai estar falando para você, nossa, você aquela vez lá? Ele nem vai lembrar. Quando você chegar no céu, as coisas vão mudar.
Ele vai enxugar suas lágrimas e falar, não, tudo bem, eu sei que você tentou. Vai conversar com você. Muitas das coisas que você não aprendeu aqui, você vai ter que aprender lá. Mas você tem a eternidade para aprender. E a eternidade para amar. E a eternidade para ficar feliz. Então, a gente tem que ter em mente as coisas que são importantes. Para o cristão, o que é importante para o cristão? Jesus falou uma coisa muito legal. O que vai definir um cristão? O que faz com que as pessoas reconheçam que você é um cristão? Ah, se você carrega uma Bíblia debaixo do braço, todo mundo vai ver que você é um cristão. Ah, se você colocar um adesivo no seu carro, o que vai fazer com que as pessoas reconheçam que você é um cristão? Jesus falou em João 13:35, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que amar, a gente tem que dar amor, a gente tem que perdoar, tem que tentar ser mais paciente, não julgar, agir com compreensão, fazer fácil a vida para os outros, porque a gente quer que os outros façam fácil para a gente. E quando for difícil demais, com problemas, com dificuldades, a gente não entende, puxa, eu não entendo por que Deus deixou eu passar isso. Quando for assim, a gente coloca os olhos na eternidade e pensa, puxa, daqui a 2000 anos eu não vou estar passando isso. Eu às vezes penso, eu falo assim, daqui a 2000 anos eu vou parar e pensar assim, nossa, tem 2000 anos que eu não recebo um boleto. É claro que eu não vou falar isso lá, porque eu não vou nem lembrar, cara, do boleto. Mas é um bom pensamento para ter hoje. Então lembra do depois. Quando você tiver que encarar as dificuldades, lembra que depois vai ser muito melhor. E tenta ser feliz, tenta perdoar, amar e confiar em Deus para os seus problemas. O resto a gente vai descobrir lá e aproveitar lá. Muito obrigado.